Vamos adorar o Senhor nessa noite. Aquele Deus que nós confiamos e que é tudo para nós. Aleluia, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Declare que você confia nele. Declare que a sua confiança está no Senhor. Declare que você está completamente rendido aos pés dele. Só tu, Senhor, é nossa fonte, nosso sustento, nosso amigo fiel. Aleluia. 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 Glorifique o nome do Senhor nessa noite. Adore ao Senhor com tudo que está dentro do seu coração. Se renda completamente ao Senhor. Ele é o nosso amigo fiel. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Amém. Vamos orar. Vamos orar, pastora. Aleluia. Graças, paz, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos juntos, glorificando ao Senhor que é digno, ao que tem uma voz de muitas águas, amém? Vamos estar orando nessa noite. Aleluia. Pai, nós te damos graça nessa noite. Amém. Obrigado por tudo que o Senhor vai fazer através da tua palavra nessa noite. Deus, acalma o coração de cada irmão que acompanha essa live. Pai, a tua palavra diz que o Senhor está sobre as muitas águas e a voz do Senhor é poderosa. Amém. A voz do Senhor é cheia de majestade. Aleluia. Amém. Obrigado, Senhor, porque tu és majestoso, tu és poderoso, tu és digno. A tua voz, Senhor, ela é poderosa sim, para trazer sobre nós esperança, para trazer sobre nós alegria, para trazer sobre nós força, porque nós sabemos que o Senhor está sentado como Rei perpetuamente. Amém. O teu trono de majestade, de poder, de glória, de honra, amém, de unção, Jesus. E nós nos rendemos nessa noite a tudo que o Senhor vai fazer, a tudo que o Senhor tem para completar na nossa vida, porque aquele que começou a boa obra é o perfeito, Jesus. Ele vai aperfeiçoar até a vinda dele. E nessa noite nós nos alegramos mais uma vez como Igreja Gera Vida, como um povo de Deus escolhido pelo Senhor. E nessa noite nós queremos dizer que o nosso Redentor, ele vive. Ele amém, é Rei perpetuamente. Ele tem um trono de glória, de majestade, de poder. E nós nos alegramos nessa noite, mais uma noite onde nós celebramos a ceia, onde nós dizemos ao Senhor, pode entrar, a casa é tua, fique amém, à vontade. Amém, Senhor. Que queremos mesmo é ceiar contigo, Senhor, e trazer mesmo à memória tudo que nos traz esperança, amém, tudo que nos traz vida, tudo que nos traz alegria, tudo que nós podemos colocar o Senhor como esse Rei poderoso, esse Rei que é perpetuamente estabelecido sobre a nossa casa, sobre nosso casamento, sobre nossos filhos, sobre as nossas gerações. É o Senhor que vive, o Senhor que estabeleceu uma aliança eterna com o seu povo. Amém. Por isso que nós nos alegramos nessa noite, de pertencer, de ter esta aliança. Nós temos uma aliança eterna com o Senhor e essa aliança alegra o nosso coração. Amém. Que nessa noite nós possamos receber desta porção do Espírito para as nossas vidas e sermos fortalecidos com o favor dele, com a unção dele. A unção do Senhor, ela despedaça todo jugo. Aonde há jugo na sua casa, aonde há jugo no seu coração, aonde há jugo no seu pensamento, que seja destruído agora no poder do nome de Jesus. Amém. Porque a unção do Senhor, ela tem essa capacidade. E amém, é nisso que nós, nessa noite, Pai, nos rendemos ao Senhor. Fala aos nossos corações. Amém, acalma, Senhor. Acalma tudo que está inquieto e traz a direção do Teu Espírito, Senhor. Amém, nós oramos, Senhor, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Nessa noite, que é uma noite de ceia, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo,
Êxodo capítulo 4, no verso 10. Eu quero trazer uma palavra nesta noite que fala sobre a importância do que nós falamos. O importante de nós semearmos palavras que gerem vida, palavras de poder, palavras de transformação, não palavras de morte, palavras de derrota em nossa vida. Amém? Êxodo capítulo 4, verso 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Essa palavra de Moisés foi uma palavra num momento em que Deus fala com ele sobre, na sarça ardente, Deus mostrou o poder para ele, mostrou que era um Deus que fazia milagres e dizia que havia um projeto para a vida dele, que esse projeto dele era ser aquele que libertaria o povo do Egito. Imagine que grande missão, que grande tarefa o Senhor Deus deu a Moisés. Qualquer pessoa pensando assim de fora se sentiria muito honrado, diria: poxa, se Deus me desse uma tarefa dessa para fazer, eu ia me sentir muito honrado. Como é que Moisés se coloca numa posição dessa de inferioridade? Mas foi o que aconteceu com ele. Na hora que Deus fala com ele sobre a missão que estava dando, ele se acha incapacitado para esta missão. Mas eu preciso lhe dizer que você também tem uma missão, que Deus tem um projeto na sua vida e que isso não é um jargão, uma repetição de crente, mas é uma realidade. Deus tem um projeto para a sua vida. Você acha que você foi criado para somente passar por essa vida sem deixar uma marca, sem cumprir uma tarefa, uma determinação, um objetivo que o Senhor estabeleceu no coração dele? Você tem um propósito na sua vida, você talvez não tenha ainda identificado, você talvez ainda não tenha percebido, você acha que você esteja vivendo a sua vida por viver, mas há algo muito importante que Deus quer fazer em você, para através de você tocar na vida de outras pessoas. Mas ele não conseguirá fazer isso se a sua posição for como a posição de Moisés, que na hora que vê os desafios se acha incapacitado. É preciso que nós tenhamos muito cuidado, porque essa é uma realidade muito comum para todas as pessoas, pessoas não cristãs e pessoas cristãs também, pessoas evangélicas, pessoas que conhecem a palavra, que entregaram a vida ao Senhor. Muitas vezes são pessoas que caem na armadilha de se sentirem inferiores. Muitas vezes esse sentimento de inferioridade se dá em razão da objetividade da sua vida, em olhar de forma objetiva a vida e entender que você poderia ter feito mais e se comparar com outras pessoas que começaram como você ou até em condições inferior e que hoje está mais adiante, conseguiu mais coisas, mais progresso, mais bens materiais, talvez até ter crescido no ministério e você não. Mas eu devo lhe dizer que nada está pronto e definido e você não pode olhar para as adversidades, para a dificuldade como pontos de estagnação, mas como plataformas que te lançarão adiante para você conquistar novos alvos, novos projetos. Deus é um Deus que olha para frente, que esquece as coisas que ficaram para trás e que determinam que você vai caminhar de vitória em vitória. Então, por isso, você precisa adotar uma postura diferente, parar de falar palavras que joguem você para baixo e parar também de semear palavras negativas na vida das pessoas. Você não pode jamais achar que você não tem capacidade ou que você não consegue, que você não pode, porque em Filipenses 4,13 está escrito que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. E a partir do momento em que você se coloca como um incapacitado, você está indo frontalmente contra a palavra de Deus. No livro de Êxodo ainda, no capítulo 19, no verso 5 e verso 6, o que vai ser repetido lá em 1 Pedro 2,9, tem algo muito claro do que Deus pensa de nós. Deus diz assim, agora pois diligentemente
ouvirdes a minha voz e guardar, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. Então nós fomos chamados para sermos sacerdote, para sermos nação santa. Há um projeto, 2 Pedro, 1 Pedro 2,9, se você abrir aí a sua Bíblia, você vai ver claramente o que é que o Senhor diz. Vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Se você andava se perguntando qual é o propósito de Deus para a minha vida, o que é que Deus quer para mim, meu Deus, tem gente que é pastor, tem gente que é ministro de louvor, tem gente que é evangelista, tem gente que é profeta. Qual é o meu chamado? Eu sou um nada dentro da igreja, eu sou uma pessoa que está apenas sentada lá no banco da igreja, eu não consigo me encaixar em nada. Pare com essa coisa negativa, pare de se achar que não se encaixa na sociedade, que não se encaixa em lugar nenhum, porque aqui o Senhor diz que você é raça eleita, que você é sacerdote, faz parte do sacerdócio real, que você é nação santa, que você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Para que tudo isso? Para proclamar as virtudes, ou seja, o poder daquele que vos chamou das trevas para a luz. O Senhor que nos tirou das trevas, do pecado, e nos trouxe para a luz, nos trouxe com o propósito de nos fazer testemunhas, anunciadores das verdades que nós conhecemos através dele. Então tome posse disso, sinta-se feliz e nunca mais se jogue para baixo, porque é ele mesmo que lhe dá poder para alcançar esse objetivo, que é muito mais do que seu objetivo, é o objetivo do Senhor. Para que você consiga cumprir tudo isso, ele lhe deu o Espírito Santo da promessa, lhe capacitou para que você possa fazer tudo isso, para que você possa sair do marasmo, sair da situação de paralisação, da situação de tristeza, de depressão. Eu não consigo, eu não posso. Pare com isso. Você é precioso para Deus, você é importante mais. Quando você para, muitas pessoas deixam de ser alcançadas. Esse é o projeto do diabo. Não é, ele sabe que você é marcado com o sangue do Cordeiro, ele não vai conseguir tomar o que você ganhou na cruz do Calvário, mas ele pode lhe paralisar para que muitas pessoas não alcancem tudo isso, porque você se joga para baixo e não se conecta com o que Deus pensa ao seu respeito. Então, no ponto 1 dessa nossa ministração, a pergunta que você precisa se fazer: o que será que Deus pensa sobre mim? Você já parou para pensar isso? O que é que Deus pensa sobre você? O que Deus pensa sobre você, a Bíblia mostra muito bem isso. Mas eu escolhi um texto apenas sobre o que Deus pensa sobre você. Jeremias 23:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ora, Deus é que tem os melhores pensamentos sobre nós. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. E Ele pensa para nós pensamentos de bem e não de mal. Veja só, pare de olhar só o mal, pare de olhar só a falta de momentâneo de êxito, pare de olhar só as dificuldades, porque senão você não consegue. Para nós aqui, né, eu estou vendo aí, tem o pastor Ronaldo mesmo, que é lá de Tumbiara, está assistindo a ministração, eu estou vendo aqui, lá não tem mar, lá tem o rio, mas nós aqui em Salvador, que temos um mar, aqui na Bahia, aqui nessa costa atlântica tão bonita, muitas vezes as ondas estão muito fortes, e se o pescador, para sair no barco, ele tiver medo de transpor as ondas, ele não consegue ir lá para o meio do mar pescar. Então, para nós conseguirmos ter êxito, nós não temos que nos acovardar diante das ondas que se levantam, mas nós temos que nos empoderar do poder do Senhor para transpor as ondas e poder chegar ao lugar de pesca, ao lugar de vitória, ao lugar da provisão. E é isso que nós precisamos fazer, alinhando o nosso pensamento ao pensamento de Deus, não é? Porque Ele é que tem para nos dar pensamentos de bem, pensamentos de vitória,
Então, nós precisamos compreender isso, que precisamos pensar pensamentos de paz. Pare de pensar pensamentos de conflito, pensamentos de dificuldade, pensamentos de mal, tanto para você como para as outras pessoas. Tenho dito continuamente nessas ministrações desse período de pandemia, pense o bem, Amém. porque os dias estão tão cercados de uma atmosfera de peso, as pessoas com muito temor, as notícias na mídia, na televisão são sempre muito ruins, e nós não podemos alinhar o nosso pensamento com o pensamento do mundo. Esse é o sistema do mundo que tenta nos arrancar, nos puxar para baixo. Nós temos que nos conectar com as coisas do alto, Aleluia, pensar nas Jesus. coisas que são do alto, Amém. e os pensamentos do Senhor são pensamentos de bem e não de mal. Então, pense o bem. Agora, para nós pensarmos o bem, nós temos que... Há uma situação que a gente fala normalmente o que pensa, mas também nós podemos gerar pensamentos a partir do que falamos. Afinal de contas, nossa boca é a boca que está mais próxima dos nossos ouvidos. Então nós precisamos falar, mesmo que ainda não necessariamente creiamos, para gerar fé em nós. Então, para isso, nós temos que mudar o nosso vocabulário, parar de falar bobagem, parar de falar coisas ruins. Precisamos nos examinar, precisamos orar, precisamos eliminar um padrão negativo de pensar e de falar. Há pessoas que, infelizmente, sempre têm um não posso, não consigo, não vou conseguir. Tem pessoas que são assim, que se você falar com elas, nunca estão dispostas a fazerem, a se lançarem, sempre olham as ondas, ao invés de olhar que após as ondas há um mar tranquilo. Então ficam paralisadas. Então nós temos que vencer isso, tirar essas palavras do nosso vocabulário, tirar essas frases, eu não posso, eu não consigo. E por favor, tenham medo. Essa expressão tenho medo é uma expressão que paralisa completamente, porque o medo paralisa. O medo faz com que a pessoa não caminhe, com que a pessoa não prospere. Há determinados medos que estão tão impregnados na nossa vida, que vieram desde a infância. Olha, eu gosto muito de andar na minha casa com tudo escuro, porque eu conheço a minha casa e ando no escuro. Mas tem pessoas que não conseguem dormir com a luz apagada. Tem pessoas que não conseguem fazer uma série de coisas porque tem medo. Então, isso foi entranhando na vida da pessoa e a pessoa ficou escravizada pelo medo. E o medo é extremamente paralisante. Só o Senhor para nos ajudar a vencer. E para que nós consigamos isso, nós precisamos nos apropriar de algumas palavras que são palavras que se contrapõem a essas expressões negativas. E é exatamente isso que eu quero desafiar você e quero lhe dizer, quero lhe dar um minutinho para você pegar uma caneta e um papel, caso você não esteja ainda com caneta e papel, para você anotar, porque o que eu vou falar é a expressão negativa, eu vou dizer a expressão positiva e o texto da Bíblia que anula a negativa. Então, eu vou dizer uma expressão negativa do vocabulário das pessoas e vou dizer o texto da Bíblia que anula essa expressão. Então, é importante que você anote. Você, é claro que depois você pode assistir de novo essa ministração no Facebook e anotar com mais calma. Mas vamos lá. Eu sugiro que você elimine essas expressões do seu vocabulário. A primeira delas, eu não posso. É assim, você conversa com uma pessoa, você pode fazer isso? Eu não posso, não dá, não consigo, a pessoa se sente inferiorizada. Mas a palavra que se contrapõe a isso está na Bíblia, em Filipenses 4:13. Posso tudo naquele que me fortalece. Aleluia. Amém? A outra expressão negativa que você precisa eliminar do seu vocabulário: eu não tenho. Eu não tenho. Mas você diz, pastor, eu não tenho. Eu estou vendo aqui minha geladeira, eu não tenho comida. Eu estou vendo aqui minha conta bancária, eu não tenho. Se você olha pelos olhos naturais, você não tem. Mas a palavra que se contrapõe, a expressão que se contrapõe a não tenho, está em Filipenses 4:19, que diz: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em glória.
Aleluia. Então, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos faz prosperar, é o Senhor que nos supre, Ele é o Jeová Jireh. Então lembre, Filipenses 4,19. Exclua essa expressão do seu vocabulário e não ensine ela a seus filhos, nem a seus netos, nem a qualquer criança, porque isso é aprendido de uma maneira muito forte na infância. Eu tenho medo. Muitas crianças foram ameaçadas pelos pais, amedrontadas pelos pais quando eram pequenas, porque os pais não tiveram capacidade de dialogar com os filhos e porque não conseguia convencê-los, dizia: ali tem um bicho, olha, ali está o monstro, ali está o ladrão, ali está o policial, ali a polícia vai lhe prender, e criou na criança um padrão negativo de ter medo. E muitos adultos vivem hoje isso de terem medo e não sabem a razão. Isso foi implantado lá atrás na infância. Mas anote aí, para você se contrapor a esse texto, a essa palavra negativa, 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não lhe deu espírito de medo, Deus lhe deu o espírito de vencedor, amém, o espírito de vitorioso, amém, o espírito de quem enfrenta todas as coisas, não daquele que retroage, retrocede, mas de quem caminha para as coisas que estão adiante. Sim, sim. Elimine do seu vocabulário: eu tenho dúvida, eu não tenho fé suficiente. Pare com isso. Eu não creio tanto assim, eu não tenho a fé de fulano. Como eu gostaria de ter a fé que a pastora Olga tem, como é que eu queria ter a fé que a irmã fulana tem, como eu gostaria de não ter dúvida. Pare com isso, porque lá em Romanos 12:3 está escrito que Deus repartiu sobre cada um de nós uma medida de fé. Foi o Senhor que derramou fé no seu coração. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós fomos salvos mediante a fé, e o Senhor derramou uma medida de fé em nosso coração. Nós não precisamos ter mais ou menos fé, nós precisamos ousar em fé, ou seja, colocar a nossa fé em ação. Voltar ao exemplo que eu dei antes dos pescadores aqui em Salvador, que tem que sair ao mar com as ondas altas. Ou seja, eles têm que crer que depois daquelas ondas existe um mar calmo e cheio de peixe, e que lá eles vão ser supridos das necessidades, vão ter o alimento necessário, os recursos necessários, e eles se lançam para enfrentar as ondas, sabendo que depois delas há algo que recompensa. É assim que tem que ser a nossa vida. Nós temos que enfrentar o dia a dia, vencer cada onda que se levanta, crendo na palavra de Deus, que nos diz, que nos promete a vitória. Somos mais que vencedores, vamos vencer todas as coisas. Pare de se achar fraco, de se achar incapacitado. Pare de se achar que não pode, que você não tem a capacidade necessária. Pessoas que, eu sou doente. Pare com isso. Há tantas pessoas que não têm nada e ganham vidas para Jesus, pessoas que estão limitadas, com sérias limitações, e são pessoas que vencem todas as coisas, porque entendem o que está escrito no Salmo 27:1, o Senhor é a força da minha vida. Não diga mais que você é fraco, mas diga que você é poderoso em Deus. Aleluia. Que você pode todas as coisas, amém, porque o Senhor é a sua força. Salmo 27:1. Nunca mais diga que você está doente. Olha, pastor, mas eu estou com febre. Depende se você vai tomar posse da febre, vai tomar posse do vírus, vai tomar posse da doença. Isso é algo que você tem que vencer, porque na palavra do Senhor, em Isaías 53, está escrito que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Isso não quer dizer que eventualmente não possamos ser atacados por alguma enfermidade, mas ela, da mesma maneira que ela chega, ela sai, porque nós somos curados. A palavra de Deus, em momento nenhum, diz que nós não ficaríamos doentes, mas ela nos diz que nós seríamos curados. E é esta palavra: fomos curados pela pisadura do Senhor. Mateus 8,17 nos diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, né? Ele tomou as nossas doenças. O Senhor é aquele que libertou os cativos. Nele se cumpriu o que está escrito no Salmo 61. Então,
Nós temos um Deus de vitória que nos fez habitação, somos templo do Espírito. E nesses tempos agora que nós estamos vivendo, tem muita gente dizendo que está preocupado com o futuro, com o amanhã, que está frustrado porque não conseguiu juntar o suficiente porque ninguém esperava que fosse acontecer alguma coisa assim. Talvez depois desse período de pandemia, todo mundo comece a pensar em ter uma reserva, porque ninguém esperava isso e muita gente ficou sem reserva. E isso gerou ansiedade, tem gerado ansiedade em muitas pessoas. Mas nós temos que aprender o que está escrito em 1 Pedro 5,7, que diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, ansiedade não. Vamos abolir essa coisa: estou ansioso, estou perturbado, estou deprimido, estou triste. Não, eu lanço sobre o Senhor todas as minhas preocupações. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso está escrito lá em Mateus 11:28. E nós não podemos fazer de conta que cremos na palavra e não sermos de fato alguém que experimenta o poder da palavra em nossa vida. A palavra de Deus nos foi dada para primeiro utilizar ela em nós. Amém. E eu creio que muitos dos sinais que as pessoas veem na nossa vida farão com que elas sejam atraídas. Às vezes a gente está pensando de sinais do milagre que acontece na vida do outro, mas na verdade é um milagre que acontece na nossa vida, que faz com que a nossa Jerusalém olhe para nós, que Judá olhe para nós, que Samaria, ou seja, que todas as pessoas olhem para nós, porque o poder de Deus se manifesta em nós. Glórias a Deus. Amém? Jesus. Por fim, quero somente lembrar algumas coisas para você, para encerrar. Jamais declare algo que você não gostaria de receber. Não declare, não chame palavras, algo ruim para a sua vida, não semeie. Palavras são sementes. Se você semear, você vai colher. Tudo aquilo que você semear, certamente vai colher. Então não semeie palavras de morte, semeie palavras de vida. Fale aquilo que você quer de acordo com a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus. Eu sou vitorioso, eu sou mais que vencedor, eu posso tudo naquele que me fortalece. O Espírito do Senhor habita em mim. Comece a declarar palavras de vida para você, porque se você for um homem ou uma mulher cheio de vida, você vai transbordar vida para as outras pessoas. Lembre, de que você tem que pensar de acordo com os pensamentos de Deus, pensamentos de paz e não pensamentos de morte. Tenho repetido: rejeite pensamentos maus, pense o bem, pense o bem. São dias que nós precisamos pensar o bem. Fale coisas boas, declare coisas boas. Quem sabe, nessa semana que vai iniciar, você não acorda todo dia e recita e lê o Salmo 19, pelo menos o começo dele. Olhe para os céus e diga: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até o confim do mundo. Aleluia. Declare as benignidades do Senhor, declare o bem do Senhor, recite um salmo, ore, declare a palavra do Senhor, saia caminhando pela sua casa, tocando em cada canto da sua casa e declarando paz no seu ambiente, paz no seu trabalho, paz para os seus filhos. Olhe para o seu filho, mesmo que ele esteja desempregado, mesmo que ele esteja desanimado, e declare vida sobre a mente dele. Profetize o futuro dele. Pode ser seu filho ainda pequeno, profetize um futuro de paz, de bem para a vida dele. Comece a semear palavras de vida. Não perca essa oportunidade, que essa semana seja assim para a sua vida. Agora é o momento que nós vamos cear, e eu quero lhe desafiar a tomar dos elementos, da ceia, o pão e o suco, para que nós possamos cear juntos. Nós ainda estamos nesse momento de
na Bahia, né, de pandemia, Salvador, aqui em Camaçari, né, na grande Salvador, não é possível ainda fazermos cultos, mas eu creio que esse tempo já passou em nome de Jesus, e muito mais perto do que antes estaremos todos juntos. Mas não se esqueça que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Em vez de você ficar murmurando, procure aprender com as circunstâncias, com o que você está vivendo. Procure aprender a lição que Deus quer lhe dar. Procure aprender o que Deus quer falar. Tem sido tempo de estarmos mais juntos como família. Tem sido tempo de nós refletirmos sobre como nos preparar para o futuro, de como vivenciar os dias que virão. Então não murmure, não reclame, agradeça a Deus pelo dom da vida e creia que o Senhor tem o melhor para você. Sim, Jesus. Vamos cear. Antes quero lhe estimular a fazer aí uns 30 segundos a 1 minuto, só um tempo de reflexão, de permitir que o Espírito Santo prescrute o seu interior, o seu coração. Diga assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, examina-me, me ajuda, me revela se há algo que eu preciso me redimir neste momento, que eu preciso pedir perdão, que eu preciso liberar perdão, porque nós temos que tomar a ceia de uma maneira completamente livre, sem nada nos prendendo, completamente entregues ao Senhor. Senhor, te apresento o meu irmão, minha irmã agora, que está orando diante do Senhor, que está abrindo o coração e dizendo: Senhor, arranca essa mágoa do meu coração, pois apesar de tantos dias vivendo dessa forma, ainda continuo me lembrando daquilo que alguém fez contra mim, ou estou me sentindo acusado porque pequei contra alguém, pequei contra ti. Mas o Senhor perdoa aquele que se arrepende do fundo do coração. E se você de fato se arrependeu dos seus pecados, se você está completamente inteiro agora na presença do Senhor, diga assim: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Bom, a ceia é um momento muito precioso, porque a ceia aponta para o passado e aponta para o futuro. O momento da ceia aponta para o passado, quando nós lemos, por exemplo, em Lucas, no capítulo 22, no verso 19, quando nós vemos Jesus sentado em volta da mesa com os discípulos, e quando ele toma o pão e parte, dá graças, e divide com os discípulos, e depois toma do cálice e serve os discípulos, e eles bebem, e ali ele fala: fazer isso em memória de mim. Então a ceia fala sobre o passado, mas a ceia também remete-nos para o futuro, porque o Senhor também diz no livro de Mateus, no capítulo 26, que aquela era a última vez que ele tomava da ceia. A próxima vez que o Senhor tomará da ceia será nas bodas do Cordeiro. Então a ceia fala em cumprir um compromisso com o passado, mas olhando sempre para o futuro, que é o dia que estaremos todos juntos em volta da mesa com o Senhor, nas bodas do Cordeiro, ele o noivo e nós a igreja pura, ataviada e redimida, juntos com o Senhor. Então tome a ceia agora com essa perspectiva, obedecendo a determinação do Senhor, e continuar uma vida de obediência na palavra do Senhor, para que nós possamos estar juntos, todos juntos, nas bodas do Cordeiro. A palavra do Senhor nos diz que ele tomou do pão, deu graças e o partiu, dizendo: este é meu corpo, que é oferecido por vós. Tomai e comei. Eu vou partir aqui o pão, que eu quero compartilhar com a minha esposa. Ela tinha separado os pedacinhos, mas eu quis compartilhar. Vamos tomar do pão, comer o pão. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz também que, semelhantemente, depois de partir o pão e dividir o pão, ele tomou do cálice e ele disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós.
Então, nós vamos tomar do cálice, declarando que o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, Aleluia. nos purifica de todo pecado. É o sangue que nos marca e nos faz novas criaturas. Vamos tomar do cálice. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Obrigado, Jesus, por esse tempo maravilhoso. Obrigado, Senhor. Obrigado. Senhor, muito obrigado por esse momento tão precioso na Tua presença, por termos a oportunidade de tomarmos a ceia, de compartilharmos do pão e do vinho em família, em declarar que a Tua mão está sobre nós e nós sabemos que somos guardados pelo Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada família que neste momento está assistindo esse culto, que está ceando, que o Senhor possa trazer unidade em cada casa, que não só estejamos juntos, mas estejamos unidos em um só coração, que haja paz nos lares e que a Tua misericórdia e o Teu favor sejam sempre presentes em nós, no nosso meio. Senhor, que nosso pensar e o nosso falar estejam completamente alinhados com o Teu coração e que em tudo nós possamos ver a Tua boa mão a nos guiar. Que do nosso vocabulário esteja eliminado palavras negativas e que nós, a partir de agora, vivamos para declarar as Tuas boas novas, semeando palavras de vida onde quer que nós passarmos. Em nome de Jesus. Quer falar alguma coisa, pastora? Eu quero deixar Provérbio capítulo 2, versículo de 6 a 9. Glória a Deus. Amém, amados? Diz assim, diz a palavra do Senhor, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento, vem o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarda as veredas do juízo e conserva nos caminhos dos seus santos. Olha que coisa mais linda. É isso que nós precisamos. É isso que nós declaramos sobre a nossa vida, sobre a nossa boca, o conhecimento e entendimento. Sabe por quê? Porque Ele reserva para nós a verdadeira sabedoria, porque nós somos retos e traz para nós escudo. Isso é para nossas vidas nessa noite. Que o Senhor nos encha de sabedoria, que nós possamos, em tudo que nós venhamos a fazer, qualquer situação, Ele traga sobre nós discernimento de todas as coisas, para que nós possamos, em tempos especiais, como esse tempo que nós temos vivido, agir segundo a vontade do nosso Pai. Que Deus, nos conceda essa paz, essa alegria. Eu também queria deixar o Salmo 24, que Deus fez arder meu coração, que está escrito, um versículo que eu amo demais. Levantai, ó porta, 24:7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Quem é? Quem é? Você pode responder: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Quem é o Rei? O Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Esse que tem a sua guerra no controle dele. Então, Ele é o nosso Senhor, o nosso escudo. Então, quem é esse Rei? O Rei da Glória. Esse Senhor Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. Amém. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te Aleluia, guarde. Vem, Que o Senhor faça resplandecer a sua glória assim sobre seja, ti Jesus. e tenha misericórdia Sim, de ti. Senhor Jesus. Que o Senhor levante o rosto sobre ti Aleluia. e te dê a paz. Tenha uma semana vitoriosa Amém, Jesus. em nome de Para Jesus. a glória de Deus. Amém.